Oi, pessoal, eu sou a Sheila e hoje eu quero falar um pouco sobre os projetos do início do ano, o que eu dei sequência, o que eu não dei sequência e como é que a vida tá agora. Bom, hoje é dia 26 de maio e falta um pouquinho menos de uma semana para o meu aniversário e eu resolvi vir aqui porque acho que agora eu vou conseguir botar minha vida nos trilhos. Muita coisa aconteceu desde o início do ano, principalmente coisas que estavam fora do meu controle. Voltei então para o último semestre na faculdade, fiz o meu estágio, foi incrível. Alguns probleminhas mais burocráticos de coisas que são da vida, não estão no nosso controle, mas o estágio em si foi maravilhoso. Eu percebi uma mudança muito grande em como eu sou em sala de aula em relação ao ano passado, que eu fiz os outros 3 estágios obrigatórios, e o estágio deste ano, que era o 4º e último estágio da graduação. Eu tava tão mais livre, tão mais segura, mais feliz, mais, sei lá. Foi uma união de muitas coisas incríveis e foi muito bom estar com essa turma de novo. Eu dei o estágio para um 7º ano do ensino fundamental, agora dando aula de português. E no início do ano passado, eles foram a minha primeira turma de estágio obrigatório, ainda no 6º ano, quando eu fiz o estágio de inglês do ensino fundamental. Reencontrar eles um ano depois de tudo que aconteceu, tendo tido com eles a minha primeira aula de estágio obrigatório e a última também da graduação, foi mágico. Eu não romantizo os problemas da profissão, muito pelo contrário, mas foi tão incrível. Me senti muito mais segura, mais tranquila, as aulas foram melhores. Eu em sala de aula também muito mais leve, assim, com aquela sensação de que é só pra acabar. Agora a gente só tá finalizando o que já deu muito certo. E é um sentimento muito estranho de que depois de 8 anos e meio eu acabei a graduação. Com tudo que aconteceu nesse meio de caminho, pandemia, nós tivemos as enchentes 2 anos atrás aqui no Rio Grande do Sul, e por mais que Tramandaí não tenha sido atingida, Tramandaí e Osório, né? Ainda assim, todo o estado na nossa volta parou, muitos de nós recebemos pessoas em casa, recebemos pessoas que foram lá pro litoral onde foi menos atingido. Nós ficamos, de alguma forma, ilhados também, porque o contato que a gente tem com o resto do país acabou ficando trancado. Então, foram momentos muito difíceis que aconteceram ao longo desses anos todos que eu passei na licenciatura. Fora momentos mais complicados também, que não se relacionaram a coisas da natureza, cortes e diminuição de verbas que colocaram muitas vezes a possibilidade de manter o campus aberto em risco, dificuldades também dos convívios, de aulas que não foram tão boas, convivências que não foram boas, mas outras tantas que foram ótimas. Muitas aulas que foram incríveis, muitos momentos que foram assim pra vida mesmo. Ainda não me caiu a ficha que acabou. E eu ainda quero em algum momento fazer vídeos sobre os estágios, porque eu trouxe tanto de mim, eu dei tudo de mim nesses estágios. Eu coloquei o que eu tinha que colocar de aula, eu trouxe todo o meu conhecimento técnico, eu trouxe meu conhecimento de fora da letras também. Em todos eles eu coloquei muita coisa de cultura pop, coloquei outros assuntos que a gente não costuma trazer na letras. E tem muita coisa, eu trouxe muita coisa. Não foi pesado para os alunos, eu prefiro fazer as atividades em aula, dou pouquíssima tarefa de casa porque eu sei que não vão fazer. Então eu prefiro que façam de verdade, fazer mesmo em aula, fazer em conjunto a coisa mais, como é que eu posso dizer, mais real, mais material, mais presente ali mesmo. E nesse último estágio eu tive tantas surpresas também, porque no ano passado com eles eu fazia aquela chamada divertida. Você deve ter uma prof que faz no TikTok, que é a chamada de algum assunto. Responder com um filme, música, cantor, cantora, crush famoso, jogador de futebol, time de futebol. E eles amaram fazer no ano passado, só que este ano eu já vi que eles não eram mais tão crianças. Alguns ainda muito na transição para adolescência, outros já adolescentes, outros completamente crianças, então assim... 7º ano é uma turma normalmente muito heterogênea nisso. E eu achei que eles não iam querer fazer essa chamada divertida. Mas eu entrei no primeiro dia para dar aula para eles e eles perguntaram se eu ia fazer a chamada divertida de novo. Então tivemos chamada divertida em todas as aulas. E é um momento tão incrível, assim, toma
1 minuto da aula. E eles ficam tão felizes, tão comigo ali, sabe? A coisa segue tão bem depois de uma chamada que é legal. Já que a gente precisa fazer, eu acho importante fazer chamada, até pra ver quem tá, quem não tá, porque depois quando eu vou perguntando coisas, eu vou anotando quem já falou, pra não perguntar sempre pros mesmos, né? Nossa, foi mágico, foi realmente mágico. E é claro que também houve alguns problemas, não necessariamente no estágio, o estágio foi incrível. Tive mais problemas relacionados a outras coisas burocráticas, coisas do ENAD também, que o sistema não estava colaborando muito, mas acho que agora deu tudo certo. E agora é essencialmente esperar a formatura. Preciso finalizar um último relatório ali, mas digamos que está feito. Agora é só burocracia mesmo. E também aconteceu algo que eu não esperava neste início de ano, que aí relacionado ao mestrado que eu quero fazer. Eu me preparei durante o verão, eu fiz as leituras, eu tenho um monte de coisa fichada, pensada, ideias muito maduras já de projeto para um mestrado. E quando abriram as inscrições, houve um adiamento, porque tá rolando uma greve na URGS neste momento. Então, não sei quando vai acontecer a seleção para o mestrado. E até a professora com quem eu queria fazer não abriu vagas neste ano. E eu não sei se eu quero mudar o que eu tô fazendo para tentar outro professor, ou se eu espero por ela, ou se eu espero por outro professor no ano que vem que abra relacionado ao que eu quero pesquisar. E sobre isso também é bem interessante, eu acho que eu posso falar mais sobre isso em outro momento, que na verdade eu brinco que o meu possível mestrado vai ser sobre ser latino. E o Super Bowl do Bad Bunny, pra mim, é provavelmente o grande resumo do que eu quero pro meu mestrado. Eu quero falar sobre literatura, mas eu não pretendo ir direto para falar sobre aspectos literários. Eu quero dar um passo atrás e falar sobre cultura. Talvez eu nem precise fazer este mestrado na letras. Seria importante para um concurso, não sei. Gente, o concurso vai acontecer, quando acontecer, as oportunidades aparecem. Eu tenho pensado muito sobre as coisas que eu já fiz na vida, que não foram poucas. Algumas transições de carreira. E quando eu olho pra trás, assim, gente, eu saí de coisas, eu tinha uma formação, eu já atuava numa área, eu saí pra outra completamente nova. E agora eu tô me formando na letras e eu não sei se eu vou sair do que eu tô fazendo agora pra outra coisa, mas é um sentimento de que, mesmo que mude tudo, mesmo que eventualmente alguma coisa dê errado, eu consigo ir buscar. Não houve nenhum momento em que eu não paguei as contas, em que as coisas se perderam. Eventualmente a gente sente medo, óbvio que sim. Mas assim, vamos com medo mesmo. É claro que eu posso usar muito de alguns privilégios que eu tenho por ser uma pessoa branca numa sociedade que é essencialmente racista, de ter formação já superior num lugar que a gente sabe que isso é essencial e muitas pessoas ainda não têm. Então é óbvio que eu tenho muitos privilégios que me ajudam a chegar até aqui com um mínimo de tranquilidade, mas também tem outras coisas que eu não sou nem um pouco privilegiada. Porque ser mulher numa sociedade machista é muito difícil. Então a gente tem problemas, tem coisas que dão certo, tem coisas que dão errado, e é isso aí. Muitas outras coisas que também aconteceram, porque tudo foi mudando, coisas saíram do controle. Em relação à minha rotina, também eu me perdi um pouco em alguns momentos. O volume de trabalho aumentou muito e eu preciso organizar a minha vida para tentar colocar isso com alguma ordem. E uma coisa que eu tenho feito que tem me ajudado muito é escrever. Eu uso como organização a agenda do Google. Ela tá toda lá com os horários, compromissos, coisas que eu faço todos os dias. Mas eu também mantenho essa cadernetinha aqui. Vou abrir aqui uma que não tem nada escrito. Que ela é assim, ó, com dias mesmo, e tem as linhazinhas. Eu gosto muito dela para ver as prioridades, as tarefas principais do dia, o que eu vou fazer de estudo naquele dia, se eu vou ter algum hobby, se tem alguma coisa fora. E eu gosto muito de usar isso daqui porque lá no Google Agenda a gente tem os horários das coisas. Eu fecho ali blocos para trabalhar, para estudar, para o almoço, para ir para academia, para algum compromisso externo. Mas definir as prioridades do dia eu não faço lá. Então eu gosto de fazer isso aqui porque eu gosto muito do papel. Eu acho o Google Agenda prático para marcar o compromisso, do tipo, precisei marcar o médico de última hora. Eu não vou abrir a agenda, mas eu vou colocar lá para ficar registrado que eu tenho esse médico. E também eu tô gostando muito de escrever como se fosse
diário, não é necessariamente um diário, mas escrever o que tá na minha cabeça. Colocar as ideias que eu tenho para algum projeto, colocar coisas que eu tô sentindo, que eu tô pensando, como é que tá a minha vida. E até colocar assim, eu tenho colocado muito algumas frases quase como um incentivo para mim mesma, sabe? E eu tô gostando muito de fazer isso, eu tô achando bem interessante. Então aqui é muito assim, tem de tudo. Tem a minha cabeça, eu limpo ela aqui dentro. Então sim, é óbvio que a confusão toda que tá aqui dentro vai estar aqui também. Recomendo muito para quem gosta de escrever, ou até a gente que trabalha todo o tempo com computador, com tela. É importante ter um pouco de papel na vida também, tá? Faz falta. E dos meus planos para agora, meu aniversário é na próxima segunda, dia 1º. Então, obviamente não vou começar tudo do zero. Tem muita coisa feita, tá tudo tranquilo, a vida está andando. Tem ajustes para fazer, como sempre vai ter. Mas eu quero realinhar a rota, porque eu me sinto muito, sabe aqueles momentos de encruzilhada da vida? A gente fala muito isso em história, né? Aqueles anos foram encruzilhadas da história, que não tinha como seguir em frente como tava. É esse sentimento que eu tenho hoje. E eu já tive esse sentimento outras vezes. E foi aí que eu mudei muitas coisas e tudo seguiu andando muito bem. Eu não tenho como seguir em linha reta de como eu tô hoje em relação a várias coisas da minha vida. Mas não tem a opção de um caminho reto. Tem a opção de 2 caminhos, ou vários. Mas nenhum deles em linha reta com o que eu faço hoje. E eu vou ter que tomar algumas decisões, testar algumas coisas, pensar outras. Então eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer. Eu quero voltar a colocar organização na minha vida. Eu quero fazer uma coisa que eu fiz pouquíssimo durante o curso de letras, que é ler o que eu quero. A gente brinca muito que muita gente sai da letras, entra gostando de ler e sai não gostando mais. Mas não é que a gente não gosta, é que a gente precisa ler coisas que a gente não quer. E sim, muita gente entra na letras porque curte ler, curte literatura, mas também a gente lê muita teoria, muita coisa sobre educação, sobre aquisição de segunda língua, porque eu fiz uma licenciatura que era com dupla habilitação, português e inglês. A gente tem muita coisa que acontece no curso de letras, a gente lê muito, a gente produz muito. No ano passado eu fiz um livro com um professor meu, então tem muita coisa que acontece aqui. Muita coisa. E isso é muito cansativo. Agora é até um momento meio estranho, porque durante todos esses anos eu separava coisas do tipo, nossa, quero muito fazer isso, mas eu vou esperar o curso acabar para eu ter tempo, para eu fazer com tranquilidade, para eu ler esses livros que eu quero. Eu tenho uma lista de livros que eu quero ler, que eu não li ainda, porque eu estava na letras. E agora é muito esquisito que eu vou ter esse tempo. Claro que eu vou acabar preenchendo com outras coisas também, mas eu tenho essa liberdade, pelo menos, de poder fazer outras coisas. Foi um curso muito difícil. Muito pesado. Pelo contexto de tudo o que aconteceu ao longo desses anos. Eu entrei no curso em fevereiro de 2018. Estamos agora em maio de 2026. Então é muito tempo. E mesmo com todas as paradas, tudo que aconteceu, eu tava sempre um pouco lá, e é isso que foi tomando, que fez a coisa crescer dessa maneira. Eu me arrependo um pouco de alguns momentos não ter dado importância para coisas que eu devia ter dado importância, do tipo ter voltado pro inglês antes, para não atrasar tanto algumas disciplinas. Mas ao mesmo tempo eu não me arrependo de ter deixado para fazer os estágios nesse último ano e meio. Eu achei muito bom separar uma coisa da outra. É claro que a prática da licenciatura é essencial. Mas eu, enquanto uma pessoa adulta, trabalhadora, com casa, com família para cuidar, eu não teria feito um estágio de qualidade se eu estivesse ainda fazendo disciplinas da faculdade mais os estágios. Então, para mim, como experiência, foi infinitamente melhor fazer um pouco depois. E eu não tenho mais aquela pressa de antes. Porque lá quando eu tinha 16, 17, acabei o ensino médio, nossa, eu tinha uma pressa de fazer faculdade, de trabalhar, não sei o quê. Fiz a faculdade, fiz a especialização, trabalhei. E aí? Não adiantou nada, né? Tô aqui, fazendo outras coisas agora. Então hoje eu não tenho mais essa pressa, essa coisa de, nossa, eu estou perdendo tempo. Não. É outra vida, outro momento. Inclusive é um momento muito bom. Eu não acredito muito nessa coisa de que as coisas mudam quando faz aniversário, quando vira o ano, quando acontece alguma coisa assim, mas desta vez eu acho que eu vou tomar isso como não um recomeço, como uma continuidade pensada, digamos assim. Eu quero dar mais atenção para mim, para os sonhos que eu ainda tenho para realizar, porque eu tô muito viva, muito
pronta para mais coisas, como eu não estava antes. Porque eu achava que não seria tudo isso, que não seria legal, e foi incrível. E está sendo incrível. Eu tenho alguns livros separados que eu vou começar a ler a partir de agora. Eu comprei o Resto é Silêncio, do Érico Veríssimo, esses dias num sebo, que eu quero muito ler. Eu quero voltar a ler Érico. Eu não tenho tanta leitura assim dele, eu tenho muito conhecimento sobre ele, fiz meu trabalho de conclusão sobre o incidente em Antares, mas o que eu li dele foi essencialmente o incidente em Antares, o Olhares Livres do Campo e o Tempo e Vento. O resto eu conheço as histórias por causa das letras, mas eu não parei para ler os livros, então agora eu quero muito voltar a ler Érico. Eu tenho alguns outros livros para ler que são de uma autora gaúcha atual. Eu tenho um do Dickens também, que eu comprei e não tive tempo de ler. Tem algumas coisinhas separadas que eu quero fazer. Tem alguns livros que eu ainda tô atrás, que eu quero ler também. Mas agora é um momento de calma, de tranquilidade, de felicidade também. Porque concluir essa graduação foi muito difícil, foi muito tempo. Tudo aconteceu no meio do caminho. Mas agora tá tudo bem. Mesmo não rolando mestrado agora, que acabou sendo legal porque eu passei a pesquisar outras áreas também que me interessam. Então pode ser que eu não faça o mestrado na letras, não sei ainda, descobriremos. E eu espero que agora eu consiga voltar mais pra cá, porque sempre nesses momentos que eu tinha mais aula eram os momentos que eu não gravava tanto. Então, a maioria dos meus vídeos são do verão, ou foram lá de 2020, 2021, né, quando as coisas estavam daquele jeito. Ah, e uma coisa que eu também quero fazer, e isso é agora já pra junho, é um dos meus projetos, é reler os contos do Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. Por quê? Porque esses daí estão entre os meus vídeos mais vistos aqui do canal, e hoje eu sou muito mais madura em relação à análise literária do que eu era lá em 2020 quando eu fiz. Nossa, quantas disciplinas de literatura, de análise literária eu fiz, de educação mesmo. Eu acho que hoje eu posso entregar muito mais. Os vídeos vão ficar lá, mas eu quero reler e fazer vídeos mais profundos sobre cada um desses contos, porque eu amo Lígia Fagundes Telles, acho que é uma das minhas autoras brasileiras favoritas, assim, fácil. E tem muita coisa pra gente pensar sobre as coisas dela. Então esse é um registro do que aconteceu nos primeiros meses de 2026, também os meus projetos para a sequência do ano, com a esperança de que vai ficar tudo bem. Até mais.